Bom dia, galera, beleza? Dando sequência aí ao nosso estudo das funções do livro 2 aí da apostilinha, beleza? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aletos. O que são aletos orgânicos? Bom, galera, antes de estudar, de fato, o que são os aletos orgânicos, é necessário que vocês tenham um conhecimento de que na tabela periódica, existe uma família que é a família 7A, ou grupo 17, certo? Faz parte dos não metais, é a penúltima família aí antes dos gases nobres, que é a última, certo? Essa família 7A, composta por flúor, cloro, bromo, iodo e astato, também recebe o nome específico de família dos halogênios, certo? São elementos organógenos que fazem parte aí da química orgânica. Primeira aula de química orgânica eu passei para vocês quais eram os elementos organógenos, que eram mais importantes, que sempre iriam aparecer aí dentro da química orgânica. A família dos halogênios era aquela super importante que depois do oxigênio com certeza era o que iria aparecer mais, depois de carbono, depois de hidrogênio e oxigênio, beleza? Então, ó, essa família aqui, ó, família 7A, né, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, né, também recebe o nome de aletos, tudo bem? E o que significa, né, já que nós estamos falando um pouquinho sobre família, pertencer a uma mesma família na química? Pertencer a uma mesma família na química significa reagir de maneira semelhante. Não significa que é igualzinho, vai acontecer igualzinho. Mas significa que é semelhante, significa que vai reagir de maneira semelhante. Isso significa pertencer a uma mesma família na química, tudo bem? Então, olha só. E os aletos orgânicos são o quê? É quando eu tenho carbono e hidrogênio, que antes era o quê? Hidrocarbonetos. Só que agora com pelo menos um elemento químico dessa família aqui, ó, desses halogênios. Quando eu tiver numa estrutura de carbono e hidrogênios, qualquer um, pelo menos um, desses aqui, ó, desses halogênios, ou flúor, ou cloro, ou bromo, ou iodo, ou astato, eu tenho o que eu chamo de um aleto orgânico. Então olha só como que é simples, ó. Aqui eu tenho uma sequência de carbono e hidrogênio, ó. CH3, CH2, CH, CH3. Só que nessa sequência, ó, eu tenho aqui ó, um bromo, como se fosse uma ramificaçãozinha aqui, ó, dessa família aqui dos halogênios, ó. O bromo não pertence, ó, o bromo é o terceiro elemento dessa família. Então, ó, se eu tenho aqui um halogênio numa sequência de carbonos, eu falo então que eu tenho um aleto orgânico. É uma nova funçãozinha orgânica aí pra gente analisar. Muito tranquilo, beleza? Então, quando eu tenho um desses halogênios aqui completando, né, a ligação desse carboninho, eu tenho um aleto, beleza? Então, ó, eles podem ser chamados também de aletos orgânicos ou derivados de halogenados, beleza? Nós podemos classificar, né, ou determinar, né, como compostos orgânicos que apresentam pelo menos um átomo de halogênio, que é o que está acontecendo aqui, ó. Então, eu tenho um composto orgânico aqui, carbono e hidrogênio, só que agora está aparecendo um halogêniozinho aqui, ó. Então, eu tenho um aleto orgânico. E a nomenclatura desses aletos orgânicos é a coisa mais fácil do mundo. São as coisas mais fáceis do mundo dar nome para os aletos, tá bom? O que eu faço para dar nome para um aleto? Cara, é muito simples. Você precisa do nome do halogênio, e é claro, qual o carboninho que ele está aparecendo, mais o nome do hidrocarboneto, que é o quê? O prefixo, a quantidade de carbonos com o intermediário que ele está fazendo. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma sequência. Qual que é a sequência de carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos, não é? 4 carbonos. Qual vai ser o carbono número 1? Pode ser esse daqui, ó. Pode ser esse aqui da esquerda, ou pode ser esse aqui da direita. Mas, ó, tá vendo, ó? Não tem um bromo aqui, ó, que é como se fosse a ramificação? É o aleto que me interessa? Ele não está muito mais próximo desse carboninho da direita do que desse aqui da esquerda? Então adivinha que vai ser o carbono número 1? Claro, que está mais próximo do aleto. Então, ó, esse aqui é o carboninho 1, esse aqui é o carboninho 2, esse aqui é o carboninho 3, esse aqui é o carboninho 4. Então, ó, nesse carboninho 2, eu tenho que elemento é esse aqui, ó? Não é o bromo? Isso. Então, ó, no carbono 2 eu tenho um bromo. E agora faz a terminação. A terminação é um hidrocarboneto. Lembra? Ó, quando era um hidrocarbonetozinho, só carbono e hidrogênio, não terminava com O? Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é match, et próprio, but. Não é but o prefixo para 4 carbonos? Então é o but. Entre os carbonos só tem ligações simples, então é an. Termina com O porque é como se fosse um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então é butano. No carbono 2 eu tenho um bromo de 4 carbonos butano. 2 bromo, butano. Super tranquilo a nomenclatura desses compostos, beleza? Bom, aqui eu coloquei
né? Mais 4 estruturas aí pra gente analisar a nomenclatura, pra vocês verem que é bem tranquilo também. Ó, essa primeira aqui vocês podem perceber que é a mesma que eu tinha na outra, né? Ó, 1, 2 eu tenho o bromo numa sequência de 4 carbonos, então é o 2-bromo-butano, né? 2-bromo-butano. Bom, agora olha só essa sequência aqui, ó. Aqui eu tenho um carboninho, nesse carbono eu tenho um cloro, só que ao invés de um cloro eu tenho logo 3 cloros, ó. Lembrando, o cloro não é um halogênio, cloro não é um halogênio, faz parte da família 7A, então aqui eu tenho um haleto orgânico, Como que ficaria o nome desse haleto orgânico aqui que parece estranho? Lembra, ó, 1, 2, 3 cloro. Quando aparecem 3 coisas ao mesmo tempo, que é a mesma coisa, não é? A gente não tem que utilizar aqueles pronomezinhos, mono, di, tri. Então aqui, ó, eu tenho um tricloro. Quantos carboninhos eu tenho? Não é um só? E ele não tá fazendo só ligações simples? Então é match. Então, ó, triclorometano, triclorometano, porque eu só tenho um carboninho. Match, tá fazendo só ligações simples, e é um hidrocarbonetozinho, considerando a parte, né, dos cloros, o triclorometano. Beleza? Bom, olha essa segunda parte aqui, galera. Essa segunda parte aqui eu tenho 1, 2 carbonos, né? Só que, ó, com esses 2 carbonos tem um clorinho aqui, ó, cloro, família dos halogênios, 7A. Então, o que que eu tenho? Vamos fazer a nomenclatura disso daqui. Quem vai ser o carbono número 1? Da direita ou da esquerda? O da esquerda, porque tá com a função, não é? Então, ó, 1, 2. Então, isso aqui pode ficar, ó, 1 cloro, mas quando é 1 a gente não precisa escrever, não é? Então, eu posso simplesmente falar aqui, ó, o cloro. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2. Só tá fazendo ligações simples. 2 carbonos, ó, et. Só faz ligações simples, termina com o. Cloro, etano. Beleza? E aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos e tem um bromo aqui, ó, que é a família 7A, halogênio. Então aqui é um haleto orgânico. O que que acontece? Tem que fazer a nomenclatura. Quem vai ser o carbono 1? Cara, esse bromo está exatamente no terceiro carbono. Então se eu começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, esse aqui sempre vai ser o carbono 2. Não tem por onde fugir aqui. Então, ó, no carboninho 2 eu tenho um bromo, não tem? Então tá aqui, ó, 2 bromo. Numa sequência de quantos carbonos? 1, aqui também é um carbono, né? 2, com mais um carbono, 3. 3 carbonos, o prefixo é o quê? Prop. Esses carboninhos aqui, galera, tá fazendo que tipo de ligação? Simples, dupla ou tripla? Simples ligação, não é? Então aqui, ó, o an. E por ser um hidrocarbonetozinho, nessa parte termina com O. Então ficou propano, não é? Então fica o 2-bromo-propano. Beleza, galera? Então esses aqui são de fato os haletos orgânicos e agora sim nós temos uma sequência completa aí com as funções orgânicas que estava aparecendo no livro 2. Termino esse vídeo por aqui agora, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço, até a próxima, galera. Fiquem com Deus.